Jordel Santana. Chegando por aqui, olha, estamos mais uma vez aqui na TV BMC, SJC. Coloca o arroba aí que você já acha o Instagram, né, da nossa TV BMC Channel. E, é claro, né, nós estamos sendo espalhados aí para todo o Brasil através da Rede Everest, e nós agradecemos a toda a galera que faz parte da equipe, né, da Rede Everest. É uma equipe bem grande, que está espalhada aí pelo norte e nordeste do país. Alguns países também já estão recebendo a nossa transmissão. Então nós agradecemos a você que está trabalhando e você que está assistindo, ouvindo, tá acompanhando, compartilhando o Radiamante. Nosso muito obrigado. Olha, tenho recebido bastante feedback positivo também do Spotify, a galera do Apple Podcast, Google Podcast. A você que nos acompanha, independente da plataforma, o nosso muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, tá bom? E te direcionando no caminho do sucesso. Começo o programa de hoje, que será especial, e você vai saber já já por quê, com a leitura que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo a partir do 9, que diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Bom, observe que aqui ele está se referindo ao Espírito, né? Que coisas materiais não podem se sobrepor às espirituais. Por mais que você de repente está almejando a coisa daqui da terra, saiba que ela para Deus é trivial, é importante para você. Para Ele é importante que você fique feliz, mas mais importante ainda é que você tenha uma vida espiritual saudável. Você tendo uma vida espiritual saudável, as outras coisas também naturalmente serão saudáveis. E o programa de hoje será muito especial, porque na verdade nós vamos daqui a pouquinho já bater um papo. É um papo que foi gravado alguns dias atrás, com o missionário Falcão Freitas ali no Parque da Cidade, contando um pouco da história desse que vos fala, o Jordel Santana, e do programa Radiamante. Os nossos projetos, a história, não dá para falar muita coisa, pouco tempo, mas você vai conhecer um pouco da história do Jordel Santana, do programa Radiamante, e eu acredito que só um pouco do que você vai ouvir e assistir já vai impactar a sua vida. Porque quando nós fazemos isso aqui, as pessoas procuram entender, mas quem é que está falando comigo? Por que é que ele está contando essas coisas, né? Qual é o seu propósito? E você vai descobrir já já na conversa que tive com o missionário. Também vamos ter o quadro da Alessia, o Momento Alessia, com a Leoni e as meninas, né? Hoje elas também estão nessa vibe aí de contar histórias, então elas vão contar histórias delas também, das meninas que fazem parte, as sócias da Alessia, que é essa empresa de consultoria empresarial e que vai ajudar também a impactar a sua vida. Bom, eu vou agora chamar o bloco. Na sequência eu volto aí para falar um pouco mais com você. Eu sou o missionário Falcão, estou aqui com um convidado fantástico. Ele é o meu professor de hip hop também. Tem um programa na Rádio Diamante que ele vai explicar aqui. Nós marcamos esses dias vários, eu passei na verdade um ano mais ou menos, aproximadamente um ano, tentando trazer esse homem para cá. Mas como sempre o Criador só faz a vontade dele, né? O dia certo. Hoje está um dia lindo, estamos na Parque da Cidade. A data de hoje é 21 de março de 2023, ok? Hoje não é debate, não é nada disso. Hoje nós vamos conhecer um pouco do percurso, da trajetória do nosso irmão Jordel Santana, tá? Irmão Jordel Santana, por favor, agora passo a palavra a você. Bom, na verdade, aqui eu costumo dizer, é um papo com amigo, com os amigos aí. Estava vendo aqui que minha barriga aqui na TV, na imagem, está um pouquinho maior que o normal. Para quem não me conhece, sou o Jordel Santana, como fui apresentado ali pelo Falcão, né? Ele só pegou pesado na parte fantástica, né? Mas fora isso, tá tudo bem. Somos o Radiamante, né? E estamos aí com um programa de rádio e televisão,
também podcast nas plataformas, você pode procurar lá no Spotify ou Rádio Diamante, que é mistura de rádio com diamante, porque fala de lapidação. Inclusive é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Falcão? É um pouco de lapidação. Estamos aqui no Burlemax, o Parque da Cidade, um lugar fantástico. Isso aí sim é fantástico. Né? E realmente, ó, muito... Um grande apresentador, também fantástico, se eu acho. oportunidade, a gente mostra as imagens para você, é realmente um lugar bacana para você poder vir. Você que não conhece São José dos Campos, vem conhecer aqui o Parque da Cidade, certamente você vai gostar bastante. Falcão. Então, a primeira pergunta que eu tenho a fazer a você, meu querido. Quem foi o irmão Jodel Santana? De qual cidade você é? O que é que você está fazendo aqui em missão? Aqui? O que fez o Criador trazer você para cá? Olha, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e para começo de conversa, quando me pergunta de onde você é, eu digo do Brasil, porque eu já viajei bastante. Olha. Eu nasci em Lagarto, Sergipe, vivi em Simão Dias, também em Sergipe, já morei em Salvador várias vezes, já viajei com 17 anos para Governador Valadares, Ipatinga, algumas cidades do interior de Minas para vender livros e tal. Depois fui para o Espírito Santo, passei lá por Linhares, Colatina e outras cidades mais, Aracruz e outras mais. Bom, depois fui para Bahia, no interior também, conheci algumas cidades como Itabuna, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, alguma coisa assim, lá do interior da Bahia mesmo, sempre trabalhando. Então, quando me perguntam de onde você é, eu sou do Brasil. Realmente. Quando me perguntam o que você é, eu digo, sou artista. Está lá na música Viver e Vencer, também já está nas plataformas. Eu sou artista por quê? Não porque eu gosto de status, nada disso, não. Pelo contrário, nem acho, né, que tem isso tudo, essa bola toda. Mas porque para a gente poder viver, principalmente aqui no Brasil, você tem que ser artista, tem que fazer malabarismo. Né? Malabarismo com salário, malabarismo para poder sobreviver. Exato. Jogo de cintura para viver e lidar com as pessoas. E eu acredito que para poder fazer tudo isso, precisamos ser artistas. Precisamos entender, nos colocar no lugar das pessoas, enfim. E eu acredito que eu tenho feito isso, né? Principalmente porque eu sou especializado na área da comunicação. Oratória, rádio, televisão é minha praia. Então, eu sou de origem sergipano, mas como um todo sou brasileiro e estou aí trabalhando sempre, desde que nasci até os dias de hoje. Amém. Outra pergunta que eu gostaria de fazer a você. O que fez você despertar para a parte de locução, de rádio? Quem foi quem te inspirou? A minha fonte de inspiração foi o Luiz Gonzaga, como nas entrevistas eu venho falando, o Kennedy. E na Flauta Pan é o Zanfir. Né? Então assim, quem que te inspirou? Quem que descobriu? O que fez você despertar para isso? Olha, pessoa mesmo... Com licença, tira essa comigo aqui. Não deu você. Aqui é tudo ao vivo, viu, Tiago? Não fez negócio de ensaio, não. Fala aí, Amado. Pessoa mesmo, assim, eu não posso dizer que tem uma pessoa só, assim, um ou outro. Eu acredito que todo comunicador tem o Silvio Santos como inspiração, mas eu não posso dizer propriamente que foi ele, porque eu me lembro que quando estava com em torno de 17 anos, ainda antes de viajar para Minas, eu fazia parte de uma comunidade evangélica, né? Assembleia do Ministério do Belém. Sim. E tinha um programa voltado para os jovens. E ali, eu como um jovem que era, né, mais jovem do que sou hoje, né? Que ainda sou jovem, né? Mas, com certeza. Eu tô com 45 e ainda me sinto jovem. E aí me convidaram para poder participar, eu fui, gostaram da minha participação e tal, então eu acabei ficando. E com isso me disseram que eu tinha jeito, levava jeito para coisa e tal, acreditei nisso. E comecei a investir, comecei a acreditar, a trabalhar. E desde aquela época eu não parei mais. Fiz bastante locução de loja, que é o que pagava de imediato e tal. Em Salvador surgiu a oportunidade de vir para São José, para trabalhar no rádio, eu abracei a ideia e vim, desde então não parei mais. A respeito da situação do nosso país, né? Você fez recentemente, nós fizemos, né? Eu tive a honra de fazer parte, um pouco da parte da sua produção, né? Do Pindorama, né? Pindorama. Isso, Pindorama. É o nome original do Brasil, antes dos portugueses chegarem, o nome pelo qual os índios chamavam o Brasil. Agora eu gostaria que você explicasse por que você fez essa composição, o que te inspirou, o que te levou. Eu já sei, só que eu gostaria que os irmãos soubessem para entender
a finalidade dessa composição. Deixa eu ver se eu consigo Sintetizar. trazer para você em poucas palavras. Sim. Em 2016 eu estava fazendo curso de rádio e televisão para me aperfeiçoar. Também para trazer o registro, porque até então eu trabalhava 9 anos já na profissão, mas ainda não tinha. E ali naquele âmbito, na casa do meu irmão, J. Santos, um grande abraço para ele. Ele também é músico, também é compositor. Eu compus ali e ele, a princípio nós fizemos uma gravação, foi uma coisa meio de fundo de quintal e tal, por isso eu nem acabei nem distribuindo. Mas foi basicamente com a ideia de trazer uma sátira para o momento do Brasil, em que você vive uma democracia só que não, em que você é obrigado a votar e tal. Várias coisas que dizem que são no Brasil. Agora a última é que qualquer coisa que você falar reivindicando seus direitos acaba virando antidemocrático, né? Então assim, as coisas se inverteram. Fora a censura, né? Isso. E fora que, tipo, o crime de opinião acabou se tornando um crime maior, mais grave que o crime de corrupção. Impressionante. Nós temos vários exemplos disso. Mas enfim, não quero me aprofundar nesse tema, só que essa música eu compus lá naquela época, 2016. E ficou mais atual ainda do que nunca. Quem vê assim diz que eu compus ontem, né? E eu acrescentei ainda o texto falado. O texto esse, você sabe muito bem, foi no decorrer da produção. Aí veio a inspiração de compor, havia necessidade realmente de preencher um buraco na música, na produção, nós sabíamos disso. Isso. E aí você mesmo disse, mas e aí, você não fala nada, lembra? Então, precisava. Aí, bom, eu sempre faço tudo por inspiração, não faço nada por obrigação. Isso. Surgiu no decorrer da semana, na produção e tal, a necessidade de compor, de escrever alguma coisa. E aí eu acabei escrevendo, veio de inspiração mesmo. Eu primeiro postei nas redes sociais, recebi alguns feedbacks positivos. A galera gostou, eu fui lá. Eu gostei. Pronto. Deu muito trabalho, não vou negar, deu trabalho porque a fonte de inspiração veio para ele. Então eu tive que pegar o que ele entendeu e passar para mim. Mas eu gosto de dar trabalho para o missionário. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tá ótimo, é assim mesmo. Já é a segunda música que ele produz para mim, né? A primeira, isso eu estou falando de música, né? A primeira foi a inteligência artificial. Eu pensei que tinha dado trabalho, mas não, esse aí dá um pouco mais. Viu? Foi um treinamento para o Pindorama, né? Treinamento, exatamente. E ele já tinha composto também o jingle, para quem não sabe, da abertura do Radiamante também. A música, a trilha sonora foi composta basicamente pelo missionário, que só aproveitou a guitarra. O resto foi tudo ele que acrescentou. A maioria com instrumentos reais, não é uma coisa enlatada. Ele realmente produziu ali o que não foi real, foi produzido no instrumento real, que é o teclado. Exatamente. Né? Então, tudo original na abertura do Radiamante para você, porque você, eu acredito, você que é público, você que curte o trabalho do Jodel Santana, o programa Radiamante, independente da fonte onde você ouve ou assiste, agora no Spotify tem com imagem também, não sei se você chegou a ver. O Spotify está com imagem agora, o programa. Eu vou dar uma olhadinha. Pois é, então, vou dar uma olhadinha. Agora, mais do que trabalho. nunca, estamos focando em trazer conteúdo com mais qualidade ainda para você. Tá, agora nós vamos falar aqui assuntos espirituais. Quem era Jodel Santana, o que você já passou na sua vida, sintetizando, lógico, tem alguns assuntos que você não precisa falar, fala só o que lhe convém no momento. Eu faço trabalho de missões fora, eu convivo com pessoas drogadas, eu não ando junto com elas, sabe pessoal? Eu convivo, é diferente. Eu vou num local, a pessoa se atrai, porque eu ando com Bíblia o tempo todo, e eles já me conhecem como músico, como instrumentista, produtor, na parte, vamos falar assim, na linguagem religiosa, né? Então, assim, é muito difícil essas pessoas saírem das drogas. É um problema que não é assim simplesmente, não, nós vamos orar e pum, e acontece uma mágica. Não é bem assim. Quem der fosse, né? Pelo que eu nunca usei esse tipo de coisa. Eu já bebi cerveja, mas droga, essas coisas aí, não. Porque primeiro, nas minhas entrevistas eu venho falando, eu fui criado por uma ex-freira, que deixou o hábito, e com o tempo ela era diretora de uma creche chamada Menino Jesus, e ela me criou, né? E nisso... Literalmente você tem berço, né? Tem um berço, exatamente, tem uma índole, né? Então ela me ensinou isso aí, eu já sabia, com 4 anos de idade, irmão Jodel, eu já sabia o que era o inferno e o que era o céu. O que era isso aqui, ó. Morreu. Eu já tinha consciência, poxa, mas se eu morrer fazendo aquilo, e agora? Eu vou para onde? Sabe o que eu mais ouço dessas pessoas que estão nas ruas? Não, mas a vida é assim mesmo, é passageiro, tem que aproveitar. Eu não tô nem aí, eu vou morrer de todo jeito. Aí eu guardei esse tema aqui, irmão, que eu tenho certeza que pode clarear a mente de algumas pessoas, ou de várias pessoas, né? Que essa é a meta. Tudo bem que a gente vai morrer,
que a gente, né, alguns vai ver a glória do Salvador vindo para buscar a igreja, né, que já está perto. Mas digamos que a gente morra, né, a gente já vai para a glória, ou então, né, mas que foi que a gente plantou aqui, nesse momento, nesse exato momento, de bom perante as Escrituras? Ou que foi que a gente não plantou de bom perante as Escrituras? Quando a matéria morre, o problema não é a matéria morrer, é o depois. Esse é que é o problema, né? Tem pessoas que se drogam, a maioria, elas vêm até a mim, eu acompanho, algumas até se levantam, ele já conheceu 2 pessoas, mas já voltaram de novo. E eles mesmos falam, gente, eu vou bem, e de repente, eu retrocedo. E a gente vê que elas estão tentando sair. Tem outras pessoas que não. Elas querem ficar, querem traficar, querem morrer do jeito que está. O que você tem a dizer sobre isso, irmão? Bom, eu acho que você já deu uma lapidada, uma pincelada, né, basicamente no que eu já ia dizer, mas assim, eu acredito muito que existe várias formas de você tratar problemas de saúde. Hoje as drogas é visto como problema de saúde, né, problema sanitário e tudo mais. Mas só que não é só as drogas, o que leva as pessoas a usarem as drogas. Tem algo aí, né? Se fosse somente o fato de usar, ok. Ali tem um tratamento, desintoxicação, você pode ir para uma ONG, né? ONG pública e tudo mais, seria simples. O problema é que normalmente o que leva as pessoas às drogas é justamente o âmbito familiar. A falta de raízes, né? O tratamento dos pais, dos avós, dos tios e tudo mais. Em alguns casos, e aí vai trazer para outros assuntos, questão de traumas, sabe? Traumas, exatamente. Os traumas levam às drogas, levam à prostituição, por isso que assim, é um assunto que eu tenho que tratar aqui. Não podemos ver tudo que acontece ao nosso redor como normal. O que é fruto de trauma não é normal. Você tem que entender isso. E a gente tem que respeitar a diferença, isso é fato. Você é diferente de mim e nós temos que nos respeitar, claro. Mas eu não posso obrigar você a aceitar que eu estou certo, sendo que tem algumas coisas em mim que eu preciso melhorar. Observe que eu nem falei no âmbito espiritual ainda, né? No lado espiritual, nós temos um que se diz advogado, mas que um dia também será juiz. Esse que se diz advogado, ele diz com propriedade porque entregou a sua vida. Então, quando esse que foi prometido lá no Jardim do Éden, que morreu, que ressuscitou e que quer salvar você, ele tem o poder de curar, libertar, transformar. Ele hoje é nosso advogado. Por isso que a palavra diz, nenhuma condenação há para aquele que está, o Messias, né? Mas também diz que nós todos seremos julgados pelas nossas atitudes. Então, se você quer mudar, o momento é agora. Se você quer uma transformação de vida, o momento é agora. Tem um ditado, missionário, que diz que nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, busque ao Senhor agora, nesse momento. Dobre seus joelhos, feche os olhos, faz alguma coisa aí no seu coração que demonstre arrependimento. Isso. Arrependimento. Tá? Arrependimento, não é remorso. Exatamente. Arrependimento. Remorso Então, é diferente. se arrependa, que o Todo-Poderoso e Eterno, Ele vai transformar a sua vida, vai perdoar os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida e a libertação das drogas será apenas um dos sintomas dessa salvação, porque Ele tem muito mais para fazer. Tem muito mais. Você não pode entrar em nenhum projeto achando que vai dar errado. Então, o mais importante é a salvação. A partir da salvação, você vai trabalhar, construir. Nós estamos aí 150 emissoras em cadeia, né, através da Rede Everest. Estamos com a BMC Channel, estamos com o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, crescentes aí. O nosso perfil, graças a Deus, já atingiu, passou do Jodel Santana, passou dos 50 mil seguidores. Ótimo. Né? Lá no Spotify já estamos com 3 mil seguidores. Lembrando que é uma semente, é o que alguém falou. Você plantou quanto tempo atrás? Exatamente. Mas acredite que até chegar a isso, deu-se muito errado, muitas coisas que eu investia que não dava certo tal, e às vezes meio que eu ficava triste, eu ficava meio frustrado. Exato, sem ser firme e repreensível. Hoje eu digo, no Radiamante, por exemplo, é o meu patrocinador, ele é o meu agenda. Ele também é meu empresário, ele é tudo para mim, né? Me ajuda. Muitas vezes eu combino com um convidado, você já conhece um pouco a história. Sim. O convidado não aparece de última hora, o seu, porque ele quer falar com aquele, naquele dia. O Radiamante é isso. Aconteceu comigo na 4 entrevistas, viu? E já aconteceu bastante. Eu entendo que o Radiamante, a lapidação começa a partir do apresentador. Eu não estou livre dessa lapidação. O Radiamante lapida, né? O programa Radiamante está lapidando até o Jodel Santana. É algo maior que o Jodel Santana para transformar vidas, inclusive a minha.
E eu acredito, missionário, que assim como na sua vida, na minha vida, muitos projetos que não deram certo, você está trabalhando para que possa dar lá na frente do jeito dele e melhor até do que nós imaginamos, tá bom? Como vai acontecer também na sua vida. Amém. Agora nós vamos para o segundo bloco. Graça e paz do eterno, mais uma vez estamos aqui com o nosso evangelista, irmão Jodel Santana, radialista, que agora ele vai explicar a respeito do tema sonhos, objetivos que a gente tem na nossa vida, o que eu tenho, o que ele tem, porque para alguns são rápidos, para outros ainda está em processo, né? Assim, ele vai explicar, tentar explicar, assim, não os mistérios do Criador, porque a gente não entende isso, mas a gente participa e sei que no final a gente sai vitorioso, né, amado? Fale um pouco aí um pouco do seu objetivo, o que está acontecendo em 2023 na sua vida. Na verdade, o que acontece agora, missionário, vem acontecendo nos últimos anos, é o seguinte. Hoje, por exemplo, a gente falou há pouco, né, no bloco anterior do Radiamante, e aí poucas pessoas sabem que o tema principal do Radiamante fala de vida, sonhos e de acreditar, né, e continuar vivendo. Sim. Porque eu vivi um período aí de 4 meses durante a pandemia em que eu não tinha serviço, não tinha nada, e realmente a coisa ficou feia. Não vou mentir, em vários momentos me veio o sentimento de tirar a própria vida. Em mim também veio, devido àqueles problemas que eu passei. Sim, e aí a gente não faz isso porque a gente tem conhecimento da palavra, sabe que o destino não é bom, não vai melhorar em nada, então ele me sustentou. Mas eu precisei dessa fé, de acreditar no sonho, ter alguma expectativa, de criar um propósito para poder continuar. Então o Radiamante vem nesse sentido, de acrescentar para você que de repente está passando por essa fase difícil da sua vida, que existe um propósito, que existe um sentido, que você tem que continuar vivendo e acreditando nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. Sobre sonhos, eu sempre acreditei, desde o princípio meu propósito é esse, motivar, incentivar e ajudar. Hoje estou trabalhando, vamos dizer assim, que 100% focado no propósito do rádio e televisão. Deus, sendo meu patrocinador, sempre não deixa faltar nada, aparece uma coisa aqui, outra ali, sempre vem uma coisa que nos ajuda, né? Sim. Que nos impulsiona e que deixa bem claro que Ele está conosco. E agora eu estou aí a partir de entre junho e setembro, ainda não tenho uma data definida, mas estarei indo para Portugal. Pretendo viver meus próximos anos em terra que valoriza músicos. Se eu tivesse essa direção, eu já estava lá, mas a minha direção é aqui. Toda a Europa valoriza a arte como um todo, né? É impressionante. E lá eu vou viver em Porto por 2 anos. Eu pretendo depois ir para outro lugar, viajar pela Europa, e investir bastante nessa questão da arte, né? Principalmente da música e do audiovisual, rádio e televisão. O Radiamante não vai parar, pelo contrário, vai se tornar internacional. Hoje já é nacional através da rede Everest, através das plataformas, já é internacional, mas agora a ideia é trazer pessoas de outros idiomas. Sim. Então, não se espante se nos próximos meses, eu vou dizer, no máximo um ano, você começar a ver pessoas participando do Radiamante falando inglês, espanhol, e outras italiano. Línguas, e outras etnias, né? Porque a gente realmente vai investir em sonhos, na vida, nos sonhos, em acreditar, propósito, enfim, e não somente aqui em São José, não somente no estado de São Paulo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Esse é o nosso foco. Amém. Meu irmão evangelista Jodel Santana, foi um prazer em ter você aqui e creio que o nosso Criador, nosso eterno Salvador, né, tem esses projetos que aparentemente pode ser complicado, né? Porque a gente não entende, a nossa mente não acompanha. Mas o que ele vai fazer, vai. Porque ele não vai me tirar, por exemplo, de mim, lá do Rio Grande do Norte, chegar aqui pela segunda vez e eu ter que passar todos os problemas, que eu não vou falar aqui, mas você já sabe, a testemunha disso aí. E viu um DVD da minha mãe lá, eu coloquei, eu faço isso com poucas pessoas. Ele viu lá a minha mãe, como é que eu era antes, e a diferença de hoje. E o que eu tenho a dizer é que o Criador, ele não vai fazer isso em vão. Não é possível, né? Eu estou continuando firme, estou fazendo o que eu posso, estudo com as Sagradas Escrituras para poder passar alimentos sólidos assim como você passa. Então eu desejo boa sorte para você e vamos orar um pelos outros, foi isso que Shaul falou, né? Paulo, amém? E nós temos aqui, né, um audacioso aqui, sabe? Vamos dizer que quando ele me conheceu, eu aticei ele, né, meu querido? Hoje ele está aqui aprendendo flauta, já faz quantos meses, amado?
Há alguns meses já, né? Alguns meses. Eu não gosto de contar muito, não. Porque desde o tempo do ano passado, que eu fui a primeira entrevista, a segunda, né? Isso. Você já tá. Você está estudando clarinete também? Na verdade, eu estou estudando partituras para poder tocar o clarinete. Eu ainda vou começar a tocar o clarinete, mas inclusive é a partir da semana que vem já. Deixa eu colocar um negócio aqui. Ele vai fazer uma palhinha para nós aqui, irmão. Vai ser de flauta mesmo, que é a flauta doce, é mais fácil tocar. Eu seguro para você. Aí, ó. É um prazer de segurar. E lá vamos nós, então. E lá Para vamos finalizar, desde já agradecendo a você. Amém. Continue, procure lá nas redes sociais, J Santana _oficial, e procure o Radiamante, que a gente tem prazer em trazer mensagem positiva para você. Amém. Vamos lá. E com vocês, evangelista Jodel Santana. Vale a pena sonhar. Amém. Graça e paz, querido. Que o Eternial e Alcha te abençoe. Olha a Valeu, água, hein? até mais. Tchau. Um abraço. Valeu. De volta e olha só, você viu, você ouviu, você pôde perceber que, na verdade, o que nós fazemos aqui não é algo apenas trivial, apenas palavras ao vento. É algo que a gente vive realmente. E quando nós temos um propósito na vida, nós queremos fazer com amor, sempre dar o nosso melhor. Por isso, receba o Radiamante de hoje com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque primeiro é para a glória do Altíssimo e depois é para transformar a sua vida, porque nós compartilhamos coisas boas com você. Na sequência, eu vou ficando por aqui, mas vem aí as meninas do grupo Alessia para poder falar um pouco, contar a história delas, né, cada uma delas. Eu tenho certeza que vai finalizar com chave de ouro. Até o próximo programa, o Radiamante. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde para você que está aqui ao vivo conosco, nos acompanhando pelo Radiamante, pela Rede Everestes e também pela BMC Channel. Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Alessia. Nós fazemos isso com muito carinho para você, nossos ouvintes, que está aqui conosco todos os sábados, ouvindo as nossas histórias, né? Ouvindo um pouquinho sobre educação financeira, investimentos, sobre soluções de endividamentos, sobre planejamento estratégicos para empresas. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a história de uma pessoa. Mas antes, eu queria agradecer o Jodel Santana, né, por estar nos proporcionando essa oportunidade de estar aqui com vocês para contarmos histórias, para podermos contar um pouco sobre as nossas vidas e soluções que nós podemos trazer para você, para a sua vida e para a sua empresa. Bom, eu queria hoje trazer uma história diferente para vocês. Hoje a gente quer contar a história de uma pessoa. Ela é filha de militar, filha de autônomo, ou seja, é por causa dessas duas pessoas, né, que ela tem tanta disciplina e tem tanta liberdade na veia. Nasceu em Teresina, no Piauí, já passou por 5 cidades antes de chegar em Brasília. Bom, nós queremos falar hoje com a Alessandra Gonçalves. Boa tarde, Alessandra, tudo bem? Olá, Leoni, tudo bom? Que prazer estar aqui para poder contar um pouco da minha história. Que joia, Alessandra. Eu que fico feliz de poder contar um pouquinho, porque a gente traz aqui para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores, tantas histórias, assuntos dos nossos ouvintes, dos nossos clientes, e a gente vai passar aqui algumas semanas contando também um pouquinho da nossa história. E hoje a gente queria ouvir a história da Alessandra. Queria que a Alessandra contasse para nós, né, como que ela chegou aqui na Alessia, né? Como ela chegou no momento que ela está vivendo hoje. E eu queria que você, nossos ouvintes, prestasse bastante atenção nessa história, porque é uma história muito bonita. E eu tenho certeza que você vai se conectar com essa história, que você vai se reconhecer nessa história de vida da nossa querida Alessandra Gonçalves. Alessandra, conta pra gente um pouquinho aí como tudo começou na sua vida, principalmente um pouquinho de como começou lá, da onde que você veio, como que você começou a empreender.
Bom, Leoni, eu comecei a empreender, né, com a parte prática da palavra, com uns 10 anos mais ou menos, né? Eu sempre quis ter uma independência financeira e sempre via a minha mãe, que é empreendedora, autônoma, tendo o dinheirinho dela para comprar as coisas dela. Meu pai, como militar, ele é muito conservador, ele era muito, precisava das coisas muito direitinho, tudo certo, e minha mãe não, minha mãe já, esse mês tem, esse mês, no outro mês tem menos, no outro mês tem mais. E com 10 anos, eu levava um esmalte para a escola e oferecia a 25 centavos pintar as unhas das minhas amigas, dos professores, das pessoas que trabalhavam lá, de quem quisesse, eu oferecia fazer a pintura da unha, mas é só pintura, tá? Era somente isso. E aí, com isso, obviamente, né, algumas... Quantos anos você tinha nessa época? 10 anos. 10 anos, você já tinha uma veia empreendedora. Sim, com 10 anos. Eu fui fazer essa reflexão, assim, uns tempos atrás, que eu falei, caramba, é isso mesmo, tô na direção certa. E aí, você continuou pintando unha, Alessandra? Não, aí eu pintei unha, eu hoje em dia vejo que, na verdade, as professoras, as tias da lanchonete deixavam mais por incentivar, né? Eu juntava um dinheirinho, comprava um lanche, comprava um pirulito com o dinheiro que me davam. E aí eu cheguei para minha tia e falei, tia, vamos vender cachorro quente. Eu morava num condomínio na época em que lá não lá a padaria você tinha que andar um pouquinho e eu ficava, vamos vender cachorro quente. Aqui não tem nenhum lanche, não tem nada pra gente comer. E aí eu e minha tia topou a ideia de uma menina de 11 anos de vender cachorro quente para ganhar dinheiro, para ter uma renda. E eu lembro que eu passava com cachorro quente, eu descia minha tia fazia, preparava um para mim, e eu descia e passava tinha um grupinho de jovens, né, brincando, tudo, conversando. Aí eu passava e fazia assim, que cachorro quente gostoso. Na frente deles para incentivar, para instigar mesmo, né? O meu marketing na época era esse, né? Nossa, muito gostoso. Eu vou ali no bloco tal, pedir mais outro. E era óbvio que era um marketing que estava na cara, que era só para mostrar, né? E fez efeito. Aí minha tia, a gente vendeu por um tempo os cachorros quentes, até que ela começou a trabalhar e não tinha mais ninguém. Minha mãe, ela morava no tempo com a gente, né? Naquele tempo com a gente. Minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai também. Não tinha ninguém para fazer meu cachorro quente e eu não podia, né? Mexer com comida e tudo. Parei de fazer cachorro quente. E aí foi indo, né? Deixei Aí, passar. aí, Alessandra, depois desse momento, eu mencionei que você já passou por algumas cidades, né? Como filha de Sim. militar, né? Você já passou Uhum. por você nasceu em Teresina, no Piauí, passou por Jataí, Goiás, já foi para Tucuruí, no Pará, já foi para Petrolina, Pernambuco. Gente, só para deixar registrado, Petrolina, Pernambuco, é a cidade do meu pai, tá? Olha, que coincidência. E aí, você começou a empreender na Bahia, né? Em Salvador, na Hum, Bahia, mas hoje você não mora na Bahia, você mora em não. Brasília, certo? Sim, moro em Brasília. Ok. E aí, o que aconteceu em Brasília? Como que você foi parar em Brasília? O que você foi fazer em Brasília? Olha, meu pai, militar, foi transferido para cá, para Brasília, e eu vim junto. Na época, eu tinha 18 para 19 anos. Meu pai, muito conservador, muito. Assim, ele tinha muito milindre, né? Muito receio do meu e da minha irmã. Queríamos que a gente só estudasse, só focasse mesmo no estudo, não trabalhasse. Mas eu queria trabalhar, eu sempre quis, eu queria, enfim, trabalhar até antes. Eu mandei meus currículos para. Em Salvador mesmo, eu mandei meus currículos para Brasília quando eu soube que a gente já estava vindo para cá. E aí, assim que eu cheguei em Brasília, fui contratada, menos de um mês depois, eu fui contratada por uma empresa, trabalhei por lá, fiquei ali entre concurso público
empreender, concurso público, empreender, porque é muito forte aqui em Brasília essa parte, né, de concurso público. É muito Verdade. comum você ver, né, um servidor público, um serviço público, enfim. E aí eu ficava na dúvida, só que eu ficava assim, gente, mas se eu fizer um concurso público, eu não vou conseguir abrir uma empresa, e eu almejo abrir uma empresa no futuro. Na época eu não sabia nem de que ramo que eu ia abrir, mas eu tinha isso na minha cabeça, uma convicção de que eu ia abrir uma empresa no futuro. Uhum. Então, fui fazer faculdade, comecei a trabalhar, em paralelo eu fazia faculdade, e nesse meio período, né, passei por uma loja de conveniência, passei pelo TRE, pelo cartório, né, do Tribunal Regional Eleitoral, e Uhum. fui e parei no Kumon. No Kumon, eu tive uma grata oportunidade de lecionar lá. Eu era monitora, comecei como monitora de inglês, depois eu fui para inglês, matemática e português. Lá também eu tive a oportunidade de me formar em inglês, né? Eu sou formada pelo Kumon. Uhum. E começou a crescer muito as buscas, né? Por inglês, pelo Kumon, naquela unidade, em que alguns outros monitores foram sendo capacitados e houve a necessidade, né? A dona acabou vendo ali a necessidade de ter alguém para estar à frente ali dos monitores de inglês em específico. E aí eu fui chamada, fui convidada, né, para poder estar à frente ali, liderando ali a equipe dos monitores de inglês, né, os monitores do idioma no Kumon. Então Uhum. foi muito bom para mim ter essa experiência, né, ter o contato, ver o empreendedor ali de perto também, porque a dona ela ficava junto com a gente, né, no mesmo setor ali com a gente, então eu via mais ou menos ali como é que funcionava. Ou seja, E no nesse meio... Kumon você já se identificou, além de ser professora, de ser também ter liderança. Sim, sim. Inclusive, ela até conversava muito comigo, ela me incentivava muito a me formar logo. Na época eu ainda não era formada academicamente, né? E aí ela me incentivava muito porque para eu abrir uma franquia também. Ela queria muito, ela falava, isso vai dar muito certo, você tem muito jeito para isso, você tem que abrir sua franquia. E eu ficava, calma, calma, também não é assim, né? Naquele momento minha cabeça não estava enfim, para abrir uma franquia, né? Uhum. O De uma unidade como aquela. que aconteceu, então, nesse período? Não, aí nesse meio período, na minha faculdade, eu tinha um professor de empreendedorismo que ele é consultor do Sebrae, consultor de empresas do Sebrae. E ele convidou a mim, convidou também a uma amiga minha, né, uma colega, para que nós fôssemos ali assistentes, né, assistentes do consultor, assistentes de consultoria. E aí nós começamos a trabalhar aí foi o primeiro contato que eu tive com a consultoria. E foi Ah, aquilo que eu falei assim, nossa, meus olhos brilharam, sabe? Cada visita que eu fazia a uma empresa, cada momento que eu ficava com uma empresa interagindo, pesquisando, fazendo a pesquisa de campo, de mercado para cada empresa. Inclusive, tem uma história que eu gosto muito de contá-la. hum. Tem uma empresa que ela já estava já declarando falência já estava já num ponto bem crítico, já a própria dona já não sabia mais o que a empresa era, né? Ela era uma empresa de bijuteria que vendia bijuteria, mas também dava cursos, né, de fazer colar, pulseiras, etc. E a gente viu que ela estava muito confusa. E aí Uhum. eu juntamente com o consultor do Sebrae, nós tomamos aquilo como uma responsabilidade de ajudar mesmo aquela empresa e nós demos todas as orientações, passamos meses lá com essa empresa, foi realmente algo bem denso, né? Ali foi um impacto para mim porque eu naquele momento, ao mesmo tempo que eu queria muito ajudar a empresa, eu quase não chegava a uma solução. Até você ir conversando mais, cavucando, e quando você vai escutando a história daquela empresa, você vai se tornando um pouco, fazendo parte, e você não quer que a empresa que você gosta, que você cria uma empatia, né, morra, acabe, feche. E aí a gente, nossa, gostamos muito, vamos aqui nessa, vamos nos esforçar. Fizemos nosso trabalho, entregamos relatório, demos, né, as propostas para a dona da empresa e seguimos, né, com os outros empreendimentos.
Meses depois, né, quase um ano depois, Hum. eu passeando no shopping, e essa loja era uma loja de bairro, né? Eu esqueci de contar esse Uhum. detalhe, é uma loja de bairro. Sim. Um mês depois, quase um ano depois, eu passeando no shopping, me deparo com a loja alocada em um dos principais shoppings daqui de Brasília. Quando eu Nossa. olhei, eu falei assim, gente, a empresa que estava para fechar, que estava para falir, simplesmente se reergueu, se reestruturou e conseguiu até um lugar, um espaço melhor, maior visibilidade. A gente sabe como é que é um shopping, né? Uhum. Deixou de lado um pouquinho ali a parte de o que a gente realmente tinha pedido, proposto para eles ali. Nossa, na hora que eu vi assim, eu fiquei tão feliz. Eu cheguei a entrar, comprei também algumas coisas para poder incentivar. A dona não estava lá, né? Eram outros funcionários também. Mas eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo, assim. Foi realmente a sensação de ter salvo uma empresa. Foi a A gente, primeira vez que eu vi que houve um fôlego, assim, de vida, sabe, na empresa. a gente pode chamar isso, então, do seu primeiro case de sucesso? Foi meu primeiro case de sucesso, com muito orgulho. Que legal, nossa, muito bom. Nossa, Foi. se você, que é a dona dessa loja, estiver ouvindo essa história, você vai lembrar que é de você Vai. que ele está falando. E muito bom mesmo a gente saber, né, que tantos negócios, né, só precisam de ajuda de um É isso profissional, mesmo. né, para poder continuar, né, realizando seus sonhos e os sonhos de outras pessoas. Mas continua contando para a gente aí, como continua isso a sua carreira para você chegar aí na consultoria empresarial. E nesse meio período, né, enquanto eu estava fazendo, só uma adenda, às vezes o próprio dono já nem acredita mais no seu próprio negócio, já está muito cansado, né? Muita gente fala coisas negativas, então a gente veio mesmo assim para levar um acalanto, né, e uma dose de esperança também para a empresa. Aí Sim. nesse meio período, né, aí veio a formação, eu não consegui continuar com ele, fui trabalhar num banco daqui de Brasília, no BRB, entrei na Gol Linhas Aéreas, fiquei lá por um bom tempo, tive uma boa e longa experiência com atendimento do cliente e também com atendimento ao cliente interno, porque eu fiquei com a qualidade, né? Eu fiquei com um programa de excelência naquele momento e foi uma experiência ali de gestão mesmo, ali que eu consegui entender alguns processos, por que que as empresas precisam ter alguns processos muito bem definidos, né, Uhum. para não virar bagunça. E aí eu fui buscar me aprofundar, fui estudar mais. Cada vez que aparecia alguma oportunidade de estudo, eu ia, fazia cursos, capacitações, e aí eu fiz um curso de formação de consultoria empresarial, né? Sempre me apegando a essa ideia de que eu precisava ajudar novas empresas. Tanto é que quando veio a pandemia, alguns colegas meus, né, próximos a mim, tiveram alguns problemas com suas empresas e eu falei, poxa, é uma boa oportunidade para eu ajudá-los, né? Tá todo mundo passando por uma crise, vamos todo mundo se unir. E aí eu comecei a dar ideias, dar estratégias para empresas que já estavam já desesperançosas, já não sabiam mais o que fazer. Foi um caos naquela época, né? Todo mundo passou por isso, então vocês entendem muito bem como que foi difícil naquele momento. E aí um amigo indica um amigo, e aí o amigo começa a falar assim, Alessandra, foi tão bom, toma aqui. A gente começou a me dar porcentagem do que estava começando a lucrar, pessoas que não faziam antes o que havia na pandemia e continuaram fazendo depois da pandemia, mantiveram, né, aquela nossa estratégia de emergência que a gente chamava, e tudo isso fez com que eu crescesse mais ainda em mim a vontade de fazer outras empresas crescerem, se desenvolverem, né? Uhum. Eu fui buscando capacitações, especializações, para justamente chegar num resultado de excelência para as empresas que eu procuro ajudar, que eu procuro prestar o apoio, né? Eu sei que se a pessoa abrir o seu negócio, ela era um sonho do seu coração. Mesmo que falasse assim, não, mas eu quero, era só para ganhar dinheiro. Você não foi para esse ramo à toa. Você não foi para essa área à toa. Ganhar dinheiro você poderia ganhar de outra forma também. Então, eu acredito muito no meu sonho e acredito também muito no sonho das pessoas também. Que linda história, Alessandra. Nossa, muito interessante a gente
observar como que a gente vai caminhando dentro da nossa história sem perceber, e a gente chega, de repente, aonde a gente está, e olha para trás e consegue entender o traçado que a gente fez, né? É verdade. Por que a gente está fazendo o que a gente faz hoje. E eu queria perguntar mais uma coisa para você. Bom, você é uma menina filha de militar, de mãe empreendedora, sempre muito preocupada com o futuro, com a previdência, né? Você já mencionou para a gente, né? Que se preocupava com o que você ia fazer lá na frente, quando você tivesse, né? Se você ia se aposentar ou não ia se aposentar. Sim. Dando esse gancho aí, eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, né? Sobre a Alessandra, que era preocupada com o futuro, né? Em ser CLT, em fazer concurso público, e hoje é uma empreendedora, uma empresária, está aqui conosco na Alessia como consultora de empresas. Queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes. O que a Alessandra de hoje falaria para a Alessandra de 15 anos atrás? Bom, eu falaria, nossa, vendo assim, né, por tudo que eu passei, né, até chegar aqui, foram, eu tô colhendo, né, algo que eu plantei lá atrás, e eu diria, calma, tenha paciência, siga o seu coração, siga o seu instinto, porque você tem o empreendedorismo na veia, e por mais que algumas pessoas falem que é mais seguro você ter o ser CLT, você ter o trabalhar para uma pessoa, é mais libertador e tão seguro quanto quando você sabe o que fazer e você faz bem feito. Eu falaria isso para ela e eu tenho certeza que eu mesmo seria um conforto para mim. E eu falo isso também para todos vocês, ouvintes. Que lindo, Alessandra. Obrigada. Obrigada por essa história linda de vida, né? E por ajudar tantos empreendedores a reestruturarem o seu negócio, a organizarem o seu negócio, a continuar, né, sobrevivendo, a continuar vivendo nesse mercado que é tão conturbado. Não é fácil ser empreendedor, né? Hoje no nosso país, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil ser empreendedor e não é uma tarefa fácil ajudar empreendedores, né? É verdade. E muito obrigada pela sua história, né? Por deixar aqui essa mensagem de esperança para os nossos ouvintes que empreendem, que estão aí levando esse Brasil para frente, porque o Brasil precisa de você como empreendedor, precisa de você aí gerando emprego, girando a economia e fazendo com que as coisas aconteçam nesse nosso país. Nós dizemos, né, Alessandra, que o nosso trabalho ele salva vidas. Ele salva vidas de empresas, salva vidas de pessoas, né? E eu gostaria de agradecer a Alessandra por estar conosco aqui nesta tarde e agradecer os nossos ouvintes que ficaram conosco aqui ouvindo essa história. Gostaria de agradecer ao Rádio Amante, né, por essa oportunidade que nos dá. Se você quiser deixar uma mensagem, quiser pedir alguma informação, tiver alguma dúvida, alguma pergunta para nós, entra lá nas nossas redes sociais, no @Alessia Soluções, no Instagram. Estamos também no YouTube, estamos no TikTok também. Então, deixe lá a sua mensagem, também pelo telefone 12981445551. Você pode deixar sua mensagem lá. Se você precisar de ajuda para o seu negócio, precisar de ajuda para a sua vida financeira, entre em contato conosco, que nós temos especialistas que podem te ajudar. Bom, gratidão, Alessandra, gratidão a vocês, nossos ouvintes, que ficaram conosco até agora. Muito obrigada. Afinal, nós não estamos falando sobre dinheiro, mas estamos falando sobre a sua vida e sobre os seus sonhos. Obrigada, Leoni. Tchau, tchau. Tchau.